Não? Cadê de novo? Pronto. Então, hoje, nós vamos passar para o próximo assunto acerca de igreja local, dentro das ordenanças. Nós começamos a ver sobre a igreja local. Semana passada nós vimos sobre o batismo, e eu espero que não tenha ficado dúvidas. E hoje nós vamos encerrar essa parte vendo sobre a ceia do Senhor. Como estamos fazendo, tu pode parar no meio do caminho, tu pode levantar a mão, tu pode perguntar, tu pode comentar, pode dizer, eu não concordo com isso, aí eu vou dizer, tá, me prova na Bíblia, então por que tu não concorda? Aí tu vai ter que provar na Bíblia que tu não concorda com o que estamos vendo aqui, tá certo? Então, eu estou abrindo para vocês poderem participar junto comigo, tá bom? Então, é o seguinte, nós vamos começar com uma oração, pedindo que Deus nos direcione para entender melhor esse assunto. E aí, peça a Deus que lhe dê coragem, se você tiver uma dúvida, de levantar a mão e perguntar, para não sair daqui com dúvidas, certo? Sem dúvidas. Eu não quero dúvidas. Eu quero que você saia daqui entendendo o assunto, ok? Então, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor ajuda. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós pedimos a tua ajuda para entendermos a tua palavra. Ajude os meus irmãos e amigos que estão aqui. Ajude a mim a explicar de forma clara. Esconda atrás da cruz, que Jesus Cristo seja admirado por todos nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, a ceia do Senhor, ela não foi criada por homens. Ela foi instituída por Jesus Cristo. Para começar o nosso assunto aqui, eu quero introduzir, relembrando algumas coisas que nós vimos acerca de igreja local e acerca do batismo. Então, a igreja local, ela é a expressão visível do corpo de Cristo, a qual Deus usa para alcançar as pessoas perdidas e levá-la a um relacionamento com Ele. Ou seja, é a igreja que tem a responsabilidade de sair e ir atrás dos perdidos, certo? É a igreja que tem a responsabilidade de proclamar, de evangelizar, de falar sobre Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É responsabilidade da igreja fazer isso. A igreja, ela não pode estar enclausurada em quatro paredes. Quando eu digo igreja, são as pessoas. As pessoas que um dia fizeram a decisão por Jesus, de levar a sua cruz, dizer, eu quero seguir a Jesus. Jesus, então, o salva, mas não só salva essa pessoa, mas dá uma responsabilidade. Essa responsabilidade é anunciar a mesma mensagem a qual salvou ele. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não se envergonha de falar do evangelho, de proclamar Jesus Cristo, porque é poder de Deus. Esta mensagem, o evangelho, o conteúdo do evangelho, é poder de Deus para salvar o perdido. Certo? Então, a igreja, ela tem essa responsabilidade de sair e evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas perdidas que ainda não conhecem Jesus. É por isso que é necessário ter uma igreja local em cada canto do mundo. Porque é na igreja que Deus expressa a glória dele e expressa a vontade dele para o mundo. Não só isso, é na igreja local que nós vemos uma sombra do que vai ser no futuro junto com Jesus nos céus. A congregação de todos os santos juntos com Jesus, cultuando, adorando, cantando e aprendendo do próprio Jesus. Todo mundo junto. Todos os cristãos de todas as épocas, de todos os cantos do mundo, vão estar no mesmo local junto com Jesus, cantando, aprendendo, se abraçando, rindo, junto com Jesus. Ou seja, o que estamos fazendo aqui é só uma sombra do que vai ser no futuro. Ok?
Como comunidade de fé, a igreja serve não apenas como um local de adoração e ensino, mas também como um ponto de encontro para aqueles que buscam esperança, propósito e transformação. Por que vocês acham que as pessoas vão para uma igreja? Porque elas querem alguma coisa com Deus, certo? Eu preciso de Deus, eu preciso ir para a igreja. Por quê? Porque de alguma forma elas estão buscando esperança, aonde elas não veem mais. Ela está ali jogada ao mundo e ela quer alguma coisa que lhe dê esperança. Para onde é que ela vai? Ela vai para a igreja. Ou ela busca algum outro canto religioso. Mas a igreja oferece esperança no Evangelho. A igreja oferece um propósito de vida, de que em Jesus você tem agora um propósito de ser servo dele, mas também de transformação. Quando você encontra Jesus, você não é mais o que você era antes, agora você é uma nova pessoa. A igreja reflete o amor de Cristo através do cuidado mútuo, da compaixão e do serviço ao próximo. E é um instrumento pelo qual Deus manifesta a sua graça e seu poder ao mundo. O Senhor Jesus também deixou duas ordenanças para a igreja local: o batismo e a ceia do Senhor. Então, são coisas que a igreja local precisa praticar: o batismo e a ceia. O batismo, ele não salva ninguém. O batismo não é um meio de graça, como nós vimos semana passada, mas é uma expressão visível e pública de uma identificação com Cristo. Ou seja, o batismo, ele não vai levar ninguém para o céu. O batismo, ele só identifica a pessoa com Jesus Cristo. Certo? Ou seja, a pessoa que se converte a Jesus de verdade, ela tem o desejo de se identificar com Cristo através do batismo. É o que nós lemos lá em 1 de Pedro, capítulo 3, e nós vimos esse texto semana passada. Inclusive, nós vimos que esse texto ele fala da salvação em Jesus, mas também fala do batismo como identificação, ou como um apelo da nossa consciência para nos identificarmos com Cristo. O capítulo 3 de Pedro, a partir do versículo 18, ele diz assim, ó: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, aqui está o Evangelho. O que o Evangelho acontece? O que o Evangelho faz? O Evangelho nos conduz a Deus. O conteúdo do Evangelho é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou para dar salvação. Não só para levar as pessoas para o céu, mas por que as pessoas vão para o céu? Por que as pessoas que são salvas por Jesus vão para o céu? Porque é onde Deus está. Certo? É onde Deus vive. Então, as pessoas que são levadas para o céu nada mais são do que são conduzidas para Deus. Ah, eu vou lá para o céu porque lá é tranquilo, porque lá vai ser um lugar de descanso. E isso é salvação? Não. A salvação não é sobre descanso ou sobre ir para um lugar legal. Salvação diz respeito à conexão novamente com Deus, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, certo? É por isso que Jesus morreu na cruz, para nos conduzir de novo a Deus. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, se eu não me engano, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho que leva a Deus. E é isso que é salvação. O texto ele continua falando adiante sobre o batismo, no versículo 19. Falando de Jesus, no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado os anjos
potestades e poderes. Veja, depois que Jesus Cristo morreu, o texto nos diz que ele foi até as regiões inferiores e pregou aos espíritos em prisão. Eu não vou entrar no mérito de explicar isso aqui. Mas eu expliquei acerca das águas do dilúvio semana passada. Nós sabemos que o batismo, ele é por imersão, ou seja, você imerge e depois emerge, certo? Você deita na água até ficar totalmente submerso e depois você volta. Eu expliquei que as águas do dilúvio, no tempo de Noé, serviram para, quem é que lembra? Matar as pessoas, certo? Por isso que Deus fez com que Noé fizesse a arca. Noé, faz a arca, tu vai entrar com a tua família, vocês vão ser salvos. O restante aqui vão morrer tudo afogado. Ou seja, as águas do dilúvio mataram as pessoas. Todo mundo. Menos Noé e a sua família. O batismo, ou as águas do batismo, é meio que uma simbologia das águas que mataram aquelas pessoas. Quando eu submerjo na água, fico submergido na água, lá fica o meu velho homem. E quando eu volto da água, eu saio uma nova criatura, simbolicamente. Porque isso já aconteceu quando o Espírito Santo veio e habitou em mim. Quando eu disse, eu creio em Jesus como meu Senhor. Certo? Então, parece que Pedro ele está fazendo essa analogia com as águas que mataram as pessoas que não queriam nada com Deus, com a água do batismo, do qual você submerge e lá fica o seu velho homem e você volta como um novo homem. Faz sentido? Então, o batismo aqui, ele é apenas como um apelo, como o texto diz, ele não serve para remover as impurezas do corpo, que é o pecado, como ele está dizendo aqui, o batismo que corresponde a isso, as águas do dilúvio. Agora também salva vocês, é importante isso aqui, para que vocês entendam que o batismo ele não salva, não sendo a remoção das impurezas do corpo. As impurezas do corpo é o pecado. O batismo ele não faz isso. O que ele faz? Mas é o apelo por uma boa consciência para com Deus. Ou seja, se eu me converti, se eu creio em Jesus de verdade, a minha consciência vai dizer, você precisa se batizar para se identificar com Deus. Para você mostrar publicamente que quando você submerge, você está deixando lá o seu velho homem. E quando você volta, você nasce novamente uma nova criatura. Para que as pessoas vejam que você, ao submergir, está deixando lá toda a podridão do pecado e deixando com que as águas levem, da mesma forma que as águas do dilúvio levaram aquelas pessoas que não queriam nada com Deus. E você volta, então, uma nova criatura. É isso que o batismo significa. Uma identificação com Deus. E aí eu deixei claro na semana passada que aquele que pode, se batiza. Ok? Aquele que pode, aquele que tem condições, que se batize. Se creu de verdade em Cristo, a tua consciência deve dizer, eu preciso me batizar. Porque eu preciso me identificar com Cristo. O próprio Jesus se batizou, lembra disso? Jesus se batizou. Os discípulos se batizaram. Para se identificarem com Ele. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que estava no hospital, ele creu em Jesus, mas não conseguiu se batizar. Porque ele morreu no dia seguinte, não tem problema. O ladrão da cruz, ele não se batizou, mas ele creu em Jesus. Certo? O ladrão da cruz foi para o céu mesmo não sendo batizado. Porque não deu tempo. Isso mostra que o batismo não é o batismo que leva para o céu, mas é a crença em Jesus. E eu li também na semana passada o eunuco e Filipe, capítulo 8 de Atos, vocês lembram? O eunuco ele estava andando, e aí Filipe ele chega, o que tu está lendo? Ah, eu estou lendo um negócio aqui, mas eu não estou entendendo, porque não tem ninguém que me explique. E aí Filipe ele sobe na carruagem, explica o texto, explica a mensagem de Jesus, e quando para perto da água, o eunuco diz, é lícito que eu me batize? E aí Filipe diz, se tu crê de todo o teu coração, é lícito. E aí ele fala o quê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pararam a carruagem, Filipe desceu junto com o eunuco e batizou. E pronto. Ou seja, o eunuco teve a possibilidade de se batizar. E se batizou.
Então, essa é a primeira ordenança que nós temos para a igreja local. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, quando ele fala sobre discipulado, ele fala: ide, portanto, e fazei discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos nada mais é do que batizá-los e ensinar todas as ordens de Jesus. Ok? Deixar uma nota aqui também. Abrir um parênteses aqui. Se por acaso tu começares a discipular alguém, certo? Se apresentar Jesus para alguém e a pessoa crer em Jesus e você começar a ensinar essa pessoa, não traga para eu ensinar, não. Ensine você. Certo? Você, como cristão, é capacitado para ensinar aquilo que você já aprendeu. Ok? Agora, se tu não souber e tal, você pode trazer. Mas não é um dogma. Tem que levar para o pastor, porque o pastor vai discipular. Não. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Como? Batizando-os. Há muitas igrejas que, quando começam o discipulado, na hora do batismo levam para o pastor batizar. Eu acho que 99% das igrejas fazem isso. Quem batiza é o pastor. A pergunta que fica é: foi o pastor que discipulou aquela pessoa que ele está batizando? Foi o pastor que dedicou tempo? Foi o pastor que sentou com ele na mesa? Foi o pastor que abriu a Bíblia, leu a Bíblia com ele, ensinou? E foi o pastor que fez isso? Então por que o pastor está batizando? O que eu quero dizer é que todos os cristãos que discipulam outros cristãos são aptos para batizar. Certo? Por exemplo, se a Rosigley começa a discipular alguém, uma senhora, uma pessoa, chega no dia do batismo da igreja Ministério Bíblico da Fronteira, eu vou chamar a Rosigley para batizar a pessoa que ela está discipulando. Obviamente ela não vai fazer isso sozinha, eu vou estar junto, mas quem vai batizar é a Rosigley, porque foi ela que discipulou a pessoa. Certo? Eu não posso terceirizar o meu discipulado. Se a ordem foi dada para mim, ide, portanto, fazer discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os. Você vai batizar, eu posso batizar, qualquer crente pode batizar outro crente. O Filipe mesmo, ele não era pastor. Quando o Filipe foi e batizou o eunuco, ele não era pastor. Ele era um evangelista. O que eu quero dizer é o seguinte: o trabalho de discipular alguém, ele não necessariamente precisa passar pelo pastor. Certo? Não necessariamente precisa. Não é algo que precisa acontecer. Certo? Não precisa. Agora, obviamente, se você precisa de ajuda, se você precisa de alguém junto contigo, se você precisa de algum auxílio, obviamente o pastor ele precisa estar disponível para ajudar você. Mas é você que está discipulando. É você que precisa batizar. Ok? Crente batiza crente. Não é o pastor que tem que batizar crente. O pastor batiza também. Mas os crentes também precisam fazer a parte deles. Está claro isso? Na Bíblia também não está escrito só o pastor deve batizar. Ok? A ordem foi dada para os discípulos. Fecha parênteses. Falamos sobre a ceia agora. A ceia do Senhor é uma das ordenanças estabelecidas por Cristo para a igreja também. Assim como o batismo, a ceia não é um meio de salvação, mas é um ato simbólico e significativo que Jesus deixou para os seus discípulos como um lembrete constante da sua obra redentora, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, e da promessa de que ele vai voltar um dia. Mateus capítulo 26 e 26 até o 28 diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, quando a gente lê esse versículo, fica claro o mandamento de Jesus: tomem e comam, sempre que comerem deste pão e sempre que beberem desse cálice. É o sangue da nova aliança entre Deus e o homem por meio de Jesus. Não está aqui no meu manuscrito, mas Deus, sempre quando tratou com o seu povo, ele tratou através de alianças. Quando você olha, por exemplo, para Abraão, capítulo 12, capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu farei de você uma grande nação. Vai e seja uma bênção. Você vai ser grande, você terá uma terra, você terá bastante pessoas da sua prole. Essas são as promessas da aliança que Deus fez com Abraão. Mais para frente, nós temos a aliança com Davi. Quando Deus ele diz Davi, ou quando Davi quer fazer uma casa para Deus, e isso está lá em 2 de Samuel, capítulo 8. Quando Davi ele diz: rapaz, eu moro num palácio e Deus ele tem apenas uma tenda. Nós vamos construir um templo para ele. E aí Deus fala com Natã, que era um sacerdote naquela época, profeta daquela época, e Natã vai lá e fala para Davi: Davi, é o seguinte, tu não vai fazer casa nenhuma para o Senhor. Ele não quer que tu faça casa nenhuma para ele. Quem vai fazer vai ser o teu filho. E aí quando Davi entende isso, Deus fala para ele: mas é o seguinte, o teu trono ele será para sempre. O teu trono será perpétuo. Da tua família, o trono jamais será tirado. E aí vem Salomão. Salomão toma o lugar de Davi como rei. Salomão constrói o grande templo para o Senhor, mas Salomão morre, certo? Mas na aliança em que Deus fez com Davi, é que o trono seria do filho de Davi. E aí quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 1, vai dizer: esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi. Ou seja, nos mostrando que quem herdaria o trono, na verdade, de Davi seria Jesus. Ou seja, nessa aliança, Deus ele promete um trono, um reino. Mas para frente nós temos ali no Novo Testamento, na ceia, quando Jesus faz uma nova aliança. Esse é o sangue de uma nova aliança para perdão de pecados. Então, Deus ele sempre trata com as pessoas ou com o homem através de alianças. E essas são alianças que não são quebradas, porque é só Deus que promete. Ele não requer nada do homem. Pelo menos não no sentido de o homem dar coisas para Deus, porque Deus não precisa de nada. Agora, quando ele faz essa nova aliança com o homem acerca de perdão de pecados, de arrependimento, ele traz a mensagem do reino. Você lembra qual era a mensagem do reino? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, para fazer parte dessa aliança de que o reino está chegando, para aproveitar as bênçãos desse reino, as pessoas precisam se arrepender e crer. Ok? Se arrependeu e creu, agora ele faz parte desse reino, das bênçãos dessa aliança. Então a ceia, ela significa um memorial, uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores, que nos lembra do seu sacrifício na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança para o futuro. E é onde nós vamos passar mais tempo agora nesse texto. Então eu quero que tu abra para 1 de Coríntios capítulo 11. 1 de Coríntios capítulo 11. Gente, desculpa pelo calor, eu não trouxe o ventilador, tá bom? Semana que vem, pode ter certeza, o ventilador estará aqui. Talvez os 2 ventiladores, tá bom? 1 de Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23 nós vamos ler. Primeira de Coríntios capítulo 11,
a partir do versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Sempre quer dizer isso. Tá ruim aí, mãe? Pior que a letra é grande. Precisa ser uma extra grande. 23, a partir do 23. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui desse texto, certo? Antes de começar a continuar a explicação. Só para que vocês acompanhem junto comigo o texto e percebam aquilo que eu consigo perceber. Paulo ele começa dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, eu recebi essa instrução do Senhor e eu passei para vocês isso. Como deve se fazer, certo? E aí ele conta como é que o Senhor ensinou a ele. Que o Senhor, na noite que foi traído, é que ele coloca o momento no tempo e no espaço, aonde isso começou. Foi na noite em que Jesus foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ou seja, simbolicamente, o pão simboliza o corpo de Jesus, que seria esmagado e triturado na cruz. Certo? Simbolicamente. Os católicos vão dizer que a hóstia se torna o corpo de Cristo de fato. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que, simbolicamente, o pão significa o corpo de Jesus. Quando ele parte o pão, significa, ou ele está mostrando, o que aconteceria com o corpo dele, que seria partido na cruz, que seria esmiuçado na cruz. E aí vem uma palavra importante. Façam isto em memória de mim. Ou seja, comam um pão, lembrando do que aconteceu na cruz. Lembrando do meu sacrifício por vocês. Então aqui aparece a coisa importante. Quando nós comemos o pão da ceia, é para que nós lembremos de Jesus na cruz. Do tanto quando ele foi esbofeteado, do tanto que ele foi chicoteado, do tanto que ele foi pregado naquela cruz. Certo? Quando nós colocamos o pão na boca, nós fazemos o quê? Nós mastigamos. Os nossos dentes fazem o quê com o alimento? Trituram. Simbolicamente é o que aconteceu com Jesus Cristo quando ele foi pregado na cruz. Certo? É essa ideia que nós devemos ter quando estamos comendo o pão. O corpo de Jesus sendo mastigado ou triturado por causa dos nossos pecados. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ou seja, o cálice, naquela época era vinho, mas nós fazemos com suco de uva também, representa o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, que escorreu no madeiro. Ok? Quando nós tomamos o cálice, significa o sangue de Jesus que nos limpa, o sangue de Jesus que ele utilizou para comprar o pecador para Deus. Certo? Por que eu digo que o sangue foi utilizado para comprar? Porque capítulo 5 de Apocalipse, quando os anjos estão cantando, ele diz:
e para o nosso Deus compraste com teu sangue todos, de toda tribo, língua, povos e nação. Ou seja, a moeda que Deus usou, que Jesus usou para comprar os pecadores para Deus, foi o seu próprio sangue. Então, quando nós bebemos o cálice, nós estamos lembrando do sangue que ele verteu na cruz e o sangue que nos deixa limpo do pecado. Porque sempre, e aqui vem a terceira coisa. A primeira coisa é, nós lembramos do corpo de Jesus que foi crucificado, que foi ferido naquela cruz. Segundo, nós lembramos do sangue que Jesus verteu na cruz para nos limpar. E terceiro, porque sempre que comer deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, participar da ceia, além de um memorial, é uma anunciação do que ele fez por nós e é uma forma de nós dizermos: nós estamos esperando ele vir. Quando participamos da ceia, é uma forma da igreja dizer: o Senhor Jesus está vindo. Aquele cristão que não participa da ceia, é como se ele estivesse dizendo: não, eu não sei se Cristo está vindo. Ou não, eu não quero participar porque não faz sentido, porque Jesus está demorando. Ou, em outras palavras, está falando isso quando ele não participa da ceia. Por isso que participar da ceia é importante. É uma forma de eu lembrar do que Cristo fez na cruz por mim. É uma forma de eu anunciar, evangelizar o que ele fez por nós. Mas também é uma forma de eu dizer: eu estou esperando o Senhor. É uma prática de esperança no retorno de Jesus. Porque ele diz: façam isso até que ele venha. É uma instrução. Então, quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou dizendo: sim, eu estou esperando. Ele vai voltar. Como podemos observar no versículo, a Santa Ceia é um memorial, é um mandamento para que todos os cristãos não se esqueçam que Jesus deu o seu corpo, o seu sangue por todos nós. Serve para nos lembrar o que Cristo fez por nós e que devemos ser obedientes a Ele, da mesma forma como Ele foi obediente até a morte de cruz. Qual é a importância da ceia, então? A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus. Mas não só isso, a esperança da vida eterna. Então nós celebramos a ceia até que Jesus volte, pois assim ele nos ordenou. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, que era um memorial para lembrar a libertação do povo da escravidão do pecado e a esperança da terra prometida. Era por isso que eles faziam a festa da Páscoa. Durava, acho que 7 dias. 7 dias. Tinha o dia da Páscoa e se estendia por mais 7 dias de festa. Por que eles festejavam? Lembrando da libertação que Deus havia dado para eles do Egito e também lembrando da terra que eles haviam de ganhar do Senhor. No Novo Testamento, Jesus não só instituiu, mas ele ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. E por isso é um ato memorial de extrema importância para a vida do cristão. Ou seja, Jesus diz: façam até que eu venha. Ou seja, enquanto ele não vier, a igreja tem que praticar a ceia. Certo? A igreja tem que praticar a ceia. Aí tu me pergunta: tá, pastor Leandro, desde quando vocês começaram, por que vocês nunca ceiaram então? Eu devolvo a pergunta. Quantos de vocês entendiam biblicamente sobre ceia do Senhor para poder ceiar? Para poder fazer a ceia direito? Ou seja, é importante haver uma instrução bíblica antes de eu começar a praticar aquilo que a Bíblia ordena. Certo? Por que eu sei? Eu já vi pessoas lá em algumas igrejas que eu participei
Camarada lá, chegava, dia de ceia, passava a ceia, o camarada pegava a ceia, tomava a ceia, pegava o pão, comia o pão. E aí eu ficava esperando, tá, pastor, não vai explicar o que é ceia, não vai explicar tal. Não explicava. Não explicava. Ou as pessoas que se batizam, não sabem por que se batizaram, só levantaram a mão, deram o nome, foram lá e se batizaram, no mesmo domingo estão ceando. Não sabem nem por que se batizaram, não estão sabendo nem por que estão ceando. Ou seja, para fazer as coisas direito, eu preciso ser instruído a fazer direito aquela coisa. Concordam comigo? 6 motivos para participar da ceia do Senhor. Outra coisa, vou abrir um parênteses aqui de novo. Eu já vi cristãos dizendo assim, não, pastor, hoje eu não vou ceiar. Aí eu fico assim, por que não vai ceiar? É porque eu não estou bem, eu não estou bem, eu pequei. E eu ficava assim, tá, meu irmão, mas isso não é motivo de não ceiar, não. Peça perdão pelo teu pecado e ceia. Porque se tu não ceiar, tu vai estar pecando também. Então são 2 pecados. Como assim, pastor? A Bíblia diz que você precisa ceiar. A Bíblia dá instrução, mais para frente nós vamos ver que o cristão ele precisa pedir perdão pelos seus pecados antes de ceiar, se acertar com Deus, como a gente diz. Então, se tu faz isso, pede perdão e ceia. Ah, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Eu já pedi perdão 1, 2 vezes, mas eu não me sinto perdoado. Aí eu abri a Bíblia e dizia, por exemplo, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Aí eu pedia para as pessoas lerem. E eles liam, que diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que o texto está dizendo? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. O texto diz alguma coisa de tu se sentir perdoado? Não. Então, se tu confessou, de verdade, de coração, Ele perdoou. Tá, mas se eu não me sentir... Isso não tem nada a ver contigo. Tu é outra coisa, não importa. O que importa é o que a Bíblia está dizendo. Se tu pediu perdão, de verdade, Ele te perdoou, ponto final. Ah, mas eu não... Não tem nada a ver com o sentimento. Pediu perdão? Foi sincero? Ele te perdoou. É o que a Bíblia diz. Então, ceia. Então, não existe essa coisa. Ah, eu não vou ceiar hoje, eu não estou bem. Vai estar pecando? Ceie. Peça perdão. Se tem alguma coisa com alguém, vai lá, se ajeita com o irmão, se ajeita com a pessoa, peça perdão, libere perdão e ceie. Resolva o problema antes de ceiar. É o que a Bíblia fala. Então, 6 motivos para participar da ceia. Primeiro, por obediência a Deus. Certo? Eu quero ser obediente, então eu vou ceiar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Faça isso com obediência ao Senhor. Número 2. Segundo motivo. É para relembrar a morte de Jesus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Terceiro motivo. Proclamar a volta de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quarto motivo. Para celebrar a ceia. O simples fato de eu ser cristão. De eu ter crido em Jesus. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Então, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. A ideia é que todos os cristãos se identificam com Jesus por causa da morte que Jesus teve na cruz. Ou seja, se eu criei em Jesus, que a morte dele na cruz me salvou, então eu vou participar da ceia, porque é o memorial daquilo que ele fez por mim. Certo?
Cristão significa pequenos cristos. Ou seja, é uma palavra que identifica aquele que creu com Cristo. Cristãos, Cristo. Certo? Se eu creio em Cristo, eu sou um cristão. Por ser cristão, então eu vou ceiar. Por quê? Porque é um memorial por aquilo que Cristo fez por mim. Entendem a lógica? Então eu ceio por simples fato de ser um cristão. Quinto motivo, porque os nossos pecados foram perdoados com o sangue de Jesus. Isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando eu ceio, eu estou lembrando que o sangue de Jesus perdoou os meus pecados. Porque se não fosse esse sangue, seria o meu. Foi uma substituição, certo? A cruz era minha, a cruz era de vocês. Mas Jesus, por amor, ele tomou a cruz que era nossa. E o sexto motivo, para agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabia que quando a igreja for arrebatada, vai ter um momento no céu em que vai ter a grande ceia do Senhor, que é chamada as bodas do Cordeiro? Então, a ceia que fazemos aqui é só uma sombra da grande ceia junto com Jesus no céu, quando a igreja for arrebatada. Estamos nos preparando para tomar a grande ceia lá no céu junto com o Senhor. Agora, quais são os elementos que nós utilizamos na ceia do Senhor? Na celebração da ceia, os elementos usados são pão e vinho. Ou pode ser suco de uva. Estes são símbolos que representam o corpo de Jesus e o sangue derramado de Jesus na cruz. O pão representa o corpo de Jesus e o sangue representa, e o vinho ou o suco representa o sangue do Senhor. Algumas igrejas adotam o suco de uva ao invés de vinho. Isso não significa dizer que eles estão errados, mas que usam um elemento que lembra o sangue de Jesus. Uma vez que o suco é feito com a mesma fruta com a qual era feita o vinho. Okay? Eu ouvi certa vez que os indígenas, agora não lembro de qual país, eles não conheciam vinho nem suco de uva. E aí, quando o missionário ele foi começar a ensinar sobre ceia, essas coisas, sobre os elementos, sobre o que tudo significava, ele encontrou um grande problema. Porque os indígenas eles não conheciam suco de uva, não conheciam vinho. Porque eles não conheciam fruta. Então, como é que ele vai ensinar sobre algo que eles não conhecem? E ele teve que pesquisar, falar sobre algumas coisas com os indígenas ali e tal. E aí ele descobriu que havia uma tinta que eles usavam para colorir certa comida, acho que era tipo uma sopa, como se fosse um coloral. E aí ele pensou, bom, se eles usam para comer, dá para a gente fazer alguma coisa com esse tipo de coloral aqui. E aí ele começou a misturar um tipo de bebida indígena com esse coloral, que ficava vermelho. E aí ele então começou a ensinar que aquele suco com coloral, com tintura, servia para mostrar o que Jesus tinha feito na cruz por eles. E aí ele conseguiu. E aí o pão, eles não usavam pão, eles usavam outro tipo de massa. E ele ensinou que aquele tipo de massa, da mesma forma, simbolizava o pão que eles comiam. Então, esse é um dos problemas de alguns missionários que vão para algum canto e se deparam com determinadas situações da cultura. Por exemplo, há uma música que diz assim: alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, sim,
desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ou seja, a música está dizendo que o nosso coração, a nossa alma, ela fica branca como a neve quando o sangue de Jesus nos limpa. Houve um missionário que foi lá para os esquimós. E aí ele foi falar sobre neve para os esquimós. Só que aí os esquimós fizeram, tá, mas que tipo de neve? Não, a neve aqui, não, mas essa neve aqui é escura. Ou seja, para os esquimós havia tonalidades de neve. Existia uma neve bem mais branca, existia uma neve menos branca, e assim havia tonalidade. Para o esquimó isso era, ele tinha que definir que tipo de neve era a neve da música. Mas só que para nós, qualquer neve é branca, certo? Mas para o esquimó, não. Para o esquimó havia várias tonalidades. Tá, mas essa música aqui está falando de que tipo de neve? E aí o missionário ele precisou explicar, né, que tipo de neve. Ou seja, existem essas barreiras transculturais, como a gente fala, de alguns missionários. Mas voltando à questão aqui da ceia. Aí tu pode me perguntar, beleza, tem um dia específico para ceiar? Não, nós não temos um dia específico na Bíblia para ceiar. Okay? Não há evidências na Bíblia que nos digam uma data certa ou uma frequência certa para ter a ceia. Mas a Bíblia nos ensina que é preciso fazer isso em forma de memorial até que ele venha. Há igrejas que fazem todos os domingos. Existem igrejas que fazem a prática da ceia todos os domingos. Existem igrejas que fazem uma vez por mês. Primeiro domingo do mês, último domingo do mês. Há igrejas que fazem anualmente. Uma vez por ano ceiam. Estão erradas? Não, mas eles estão fazendo até que Cristo venha. É necessário ter a prática. Normalmente as nossas igrejas fazem uma vez por mês. Ok? Uma vez por mês. Aí entra uma pergunta importante antes de nós terminarmos. Quem deve tomar a ceia? Quem deve tomar a ceia do Senhor? A Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a ceia são aquelas que professam a sua fé em Jesus Cristo, reconhecendo ser pecadores e que se arrependeram. A pessoa que confessa Jesus como Senhor, se arrepende dos seus pecados e dizem, sim, eu quero Jesus Cristo, eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, esses estão aptos para tomar a ceia do Senhor. Preciso ser batizado, pastor? Há algumas igrejas que preferem servir a ceia depois que se batiza. Há igrejas que preferem. Não há nada estipulado em ordem, primeiro batiza, depois ceia. Primeiro ceia, depois não há nenhuma ordem explícita na Bíblia sobre isso. Mas algumas igrejas preferem servir a ceia depois que se batiza. Ok? No entanto, eu prefiro servir a ceia para aqueles que professam a crença em Jesus Cristo. Ok? Ainda não teve a oportunidade de se batizar. Eu não vou privá-lo de ceiar. É crente? É. Por que eu vou privar se ainda não foi batizado? Se há um desejo de se batizar, só ainda não teve a oportunidade. Não tem problema ceiar. Ok? A Bíblia também ensina que ninguém deve tomar a ceia indevidamente, sem se analisar. Por exemplo, o versículo 28 de 1 de Coríntios, capítulo 11, que é o texto que nós vimos, mais para frente, Paulo ele vai dizer o seguinte, capítulo 11 de 1 de Coríntios, versículo 28. Na verdade, vamos começar pelo 27. Ele diz assim, ó. Depois que ele fala, como até que Cristo venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele que toma a ceia do Senhor sem estar devidamente apto a tomar a ceia, ele aumenta para si a ira do Senhor. Certo? Romanos capítulo 1, versículo 18 vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, o homem sem Deus já está com a ira do Senhor sobre ele. Se esse homem, ele toma a ceia do Senhor, sem estar apto, aumenta essa ira do Senhor sobre ele, ok? É o que o texto está dizendo. Ele se torna réu do corpo e do sangue de Cristo. Versículo 28. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, se estão lhe oferecendo a ceia, você vai sentar e vai dizer: rapaz, eu já quis em Cristo. Eu já tomei a decisão por Jesus. Eu já confessei Jesus como meu Senhor. Não, então eu não vou tomar. Ou se é um cristão, sim, eu já fiz a decisão por Cristo. Eu sou cristão, mas tem algum pecado que ainda não foi confessado? Tem alguma rixa com alguma pessoa que precisa ser tratada a ofensa? Vá, trate a ofensa, peça perdão pelos pecados e tome a ceia. Se examine, faça uma autoavaliação. Eu estou apto para tomar? Se eu não sou cristão e não crio em Cristo, então não está apto. Se eu não confessei o meu pecado, se eu não fiz as pazes com alguém, não estou apto. Ambas as duas pessoas têm condições de cear, ok? Aqui não é crente, é só crer em Jesus, ok? Crê em Jesus, confessa o Senhor como Senhor, está apto para ceia. Aquele crente que tem pecados a confessar, que ainda está com alguma coisa com alguém, pode cear, desde que confesse o pecado e se ajeita com outra pessoa pedindo perdão ou recebendo, ou dando perdão para outra pessoa. Ok? Dá para cear? Dá. Mas precisa estar apto. Aquela pessoa que toma ceia sem perceber o seu significado, a sua importância, sem reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, está tomando indignamente, sem reconhecer, ou indignamente para a sua própria condenação. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Além de ser importante, é algo sério. A Bíblia traz uma advertência séria em relação à participação da ceia do Senhor indevidamente, sem entendimento do que está fazendo. É por isso que eu estou ensinando para vocês. Porque eu não quero que vocês façam algo indignamente, sem ter o conhecimento correto. No versículo 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. E é interessante, muitas pessoas na igreja de Corinto, para quem Paulo está escrevendo, morreram ou ficaram doentes porque estavam fazendo de forma indevida. É por isso que ele fala, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. E vários que já dormiram, ou seja, que já dormiram, que a ideia é que já morreram, por não terem participado corretamente da ceia do Senhor. Então, ao lermos este texto bíblico, podemos ver a seriedade e as consequências do ato de participar da ceia indignamente. Cada um precisa examinar a sua vida, compreender o sacrifício de Jesus na cruz e as suas implicações que esta graça traz para si. Então devemos analisar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, ou se eu preciso tomar um passo para Jesus, para que eu possa então tomar a ceia do Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a
justiça. A ceia do Senhor é uma celebração especial de reflexão e alegria. Então, nós participamos da ceia do Senhor, primeiro, porque é uma ordenança. Segundo, para lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. E para anunciar a morte dele até que ele venha. Mas eu preciso estar apto para tomar a ceia do Senhor. Porque se eu não estiver apto, eu vou estar bebendo condenação para mim mesmo. É algo sério. Perguntas? Dúvidas? Pastor, qual é o tempo que a pessoa tem para se batizar? Não tem tempo. Vamos dizer assim, eu ainda não sei encontrar versículos na Bíblia que está com isso, né? O ministério, eu não estou apta a ser batizada. Por que não? Porque eu acho que enquanto não aprender a procurar versículos, capítulos, sem precisar entender o que eu estou dizendo, não posso fazer uma... Você entende o que Jesus Cristo fez na cruz por ti? Você entende as consequências de não se crer em Jesus? Você entende que sem Jesus não dá para ir para o céu? Então você está apta para se batizar se você fizer a decisão por Jesus. O batismo ele não está para aqueles que sabem abrir a Bíblia, não está para aqueles que sabem entender a Bíblia por completo. O batismo está para aqueles que entendem o que Jesus é para eles. É como o eunuco é como Filipe falou para o eunuco. O eunuco falou para Filipe: eu posso me batizar? Filipe disse: tu pode, se tu crer em Jesus Cristo. É lícito. E aí o eunuco diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E o que Filipe fez? Batizou ele. Ou seja, o batismo pode ser feito quando a pessoa ela crê em Jesus. Creu em Jesus, está apta para ser batizada. Depois do batismo é que vem o processo de aprender. É o que o próprio Jesus diz lá em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Ou seja, o batismo vem antes de ensinar a teologia. Você não precisa de teologia para ser batizado. O que nós fazemos hoje, infelizmente eu reconheço que nós fazemos hoje, é ensinar as pessoas, discipulá-las, para que nós tenhamos a certeza de que ela está apta para se batizar. Mas a Bíblia ela não fala desse jeito. A Bíblia fala que aquele que crê em Cristo, ele está apto para ser batizado. E depois do batismo, o que se segue é o ensino. Ok, vamos sentar e vamos aprender agora o que Jesus quer que você aprenda. Entendeu? O processo do discipulado é: creio em Jesus, é batizado e começa a aprender. Não é começo a aprender, depois eu batizo e depois faço o resto. Não é assim. Eu creio, batizo, então eu começo a aprender. Esse é o processo de discipulado. É claro que eu entendo por que as igrejas fazem isso. Primeiro ensina e depois batiza, para ter certeza se aprendeu e creu de verdade. É para não batizar alguém errado. Para não ter, como acontece, muitas pessoas se batizam e estão hoje no mundão afora. Você deve conhecer pessoas que se batizarem hoje não estão andando com Jesus. Conhecem? Pessoas que se batizaram, mas não estão andando com Jesus. É esse cuidado que alguns pastores têm de não batizar logo. Primeiro eles querem ensinar, para terem certeza de que a pessoa entendeu e depois batiza. Só que isso vai contrário com o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz batiza e depois ensina. É da forma como nós queremos fazer aqui. Eu entendo que aquela pessoa que se batiza, se eu batizar, por exemplo, alguém, e essa pessoa não quiser mais andar com Jesus Cristo, o problema não vai ser meu. O problema é dela. Certo? Ela se batizou achando que era uma coisa. Mas quando ela começou a aprender, ela viu, não é isso que eu quero. E eu entendo que como o batismo é simbólico, vai mostrar que se de fato
a pessoa começou a acreditar, a aprender e a andar com Jesus e dizer, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, o batismo foi válido, certo? Agora, a pessoa que se batizou e não anda mais com Cristo, o batismo dele não vale. Foi só um banho. Está entendendo? Então, o que eu entendo, o que a Bíblia fala, é que se tu crê em Jesus, você está apta para ser batizada. Certo? Ou seja, não há tempo. O tempo quem estabelece é tu. Se tu crê em Jesus e ainda não apareceu uma oportunidade, vai chegar o pastor e vai dizer, pastor, eu creio em Jesus, eu quero me batizar. Quando é que vai ser o batismo? Às vezes as igrejas esperam ter bastante gente para batizar um monte de gente, mas não precisa. Felipe batizou só um eunuco. Uma pessoa só. Não há quantidade, tem que ter 10 para a igreja batizar. Tem que ter 20 para a igreja. Não precisa. Tem um, está apto, vamos batizar. Entendeu? É o que a Bíblia diz. A Bíblia ela não nos dá de forma organizada. Primeiro isso, primeiro aqui, depois. Não, ela diz, se a pessoa creu, está apta para batizar, batize e começa a ensiná-la. Certo? Não há, então, um tempo para batizar. O tempo está com a pessoa. Quem determina o tempo para se batizar é a própria pessoa. Quando a pessoa tem uma família meio estruturada, né? O batismo ajuda a pessoa a unir a família, até porque ela volta a ser feliz, volta a ser... O que o batismo ele pode promover na família é um testemunho da sua decisão. Por exemplo, eu decidi seguir a Cristo, eu vou me batizar. Se batizou. Os membros da família vão ver que tu tomou uma decisão para Jesus. E quando se toma uma decisão para Jesus, significa dizer que tu vai mudar de vida. Então, essa decisão de se batizar já é uma decisão importante. E as pessoas da tua família, ao ver essa decisão, vão dizer, será? Ela fez isso. Ela se batizou, está indo para a igreja, está lendo a Bíblia, está indo para os cultos. Interessante. Isso pode criar um desejo neles de fazer a mesma coisa. Isso não significa dizer que eles vão fazer. Não é uma promessa de que a sua família vai ficar estruturada ou de que eles vão crer em Cristo da mesma forma que tu creu. É uma forma de testemunhar. Não é uma forma de trazê-los para a igreja. Certo? É como um crachá de trabalho, que lá atrás no crachá diz, este crachá é pessoal e intransferível. Só tu pode usar. É a mesma coisa com a salvação e com o batismo. É pessoal. E eu não posso passar para as outras pessoas a minha salvação ou a minha decisão de batizar. O que eu posso fazer com isso é testemunhar. Os outros vão ver a minha decisão. E se Deus quiser, eles podem querer saber mais por que eu tomei essa decisão. E ao passo que eles vão sabendo, talvez eles vão querendo fazer a mesma coisa. Entendeu? Sem dúvidas? Para mim, crer em Jesus, eu tenho que falar com Deus. Eu não posso eu saber que eu creio, que eu acredito que ele é. Enfim, eu tenho que para todos saberem que eu creio, que eu tenho que falar com todos. Capítulo 10 de Romanos, versículo 9, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será
salvo. O que Paulo está dizendo é que eu preciso confessar. Será no seu coração. O que a senhora está dizendo é no seu coração. Sim, mas eu não posso dizer para mim mesmo. É o seu coração que vai estar falando, é para a senhora mesmo. É por isso que ele faz essa distinção. Com a boca se confessa o Senhor Jesus, e em seu coração se crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, há duas coisas que se deve fazer. O coração é algo interno. A boca é algo externo. Quando eu estou falando para mim mesmo, eu estou falando para mim mesmo, interno. Eu estou falando para mim. Mas eu preciso externalizar também. Certo? Eu preciso mostrar, eu preciso publicar. A palavra aqui, invocar, é a ideia de eu falar, Senhor, eu preciso de Ti. Essa é a ideia de invocar. Pode fazer. Mas como é que a comunidade cristã vai saber que a senhora fez essa decisão? Não existe crente agente secreto. Entendeu? A igreja local, e de qualquer forma, quando a senhora crê em Jesus, beleza, fiz a decisão por mim. A senhora vai querer se batizar. Porque é o que nós vimos aqui semana passada e hoje, certo? É um apelo do meu coração, da minha consciência, para eu me identificar com Jesus no batismo. De qualquer forma, a senhora vai ter que fazer isso publicamente. Não tem como fugir, escapar, certo? Então, se eu crio em Jesus, essa crença em Jesus, se for de verdade, ela vai dizer para eu me identificar com Jesus no batismo. Certo? E então, e agora, o que eu faço? Eu falei para mim, mas é que eu não quero que os outros fiquem sabendo, mas eu preciso me batizar, se eu me batizar os outros vão ficar sabendo. Então, de qualquer forma, não tem para onde correr. Vai ter que mostrar que fez essa decisão, entendeu? Mas a pergunta que fica é, por que eu quero deixar em segredo algo que é fabuloso? Que pode fazer com que os outros também façam a mesma decisão que eu fiz. Certo? Ia perguntar? Tu levantou a mão? Pergunta, rapaz. Eu sei que quer perguntar. Sim, mas eu digo assim, é porque eu ainda não estou apta a perdoar, como nós já conversamos. Esse sentimento ainda tenho dentro de mim, eu ainda não quero perdoar. Coisas que passaram, mas que até hoje me parar aquele mesmo, né? E aí me bate aquele sentimentozinho que a gente não quiser ter. Eu acho que não estaria ainda apta para mim. É o seguinte. Ó. A gente não tem tempo, mas só para vocês ficarem cientes. Se eu achar que eu nunca estarei apto para crer em Jesus, eu nunca vou fazer uma decisão, certo? Eu preciso perdoar, eu preciso parar com isso, eu preciso fazer isso, eu preciso... Não vai parar. O ato de crer em Jesus é o primeiro passo. Eu creio em Jesus. Se tu creu em Jesus, você vai começar a aprender sobre Jesus. E você vai começar a mudar. É um processo, tá? Não é algo assim, legal, eu quero perdoar todo mundo, não vou lembrar mais de nada. Não é assim que funciona. É um processo. É um passo de cada vez. Talvez esse problema, essa dificuldade em perdoar, seja a cruz que a senhora tem que carregar. E cruz significa sacrifício. Certo? Jesus diz, quem quer vir após mim, que carregue a sua cruz. Tome a sua cruz e venha após mim. Cruz significa algo pesado. Significa, no final, algo que é um sacrifício. Não é qualquer um que consegue carregar uma cruz. Certo? Então, talvez essa seja uma cruz que, quando crer em Jesus, seja uma cruz que a senhora tem que carregar.
a dificuldade em perdoar. Certo? Aprender a perdoar. Vai ser difícil. Certo? Por exemplo, Paulo, ele orou 3 vezes por um espinho na carne. Algo que incomodava ele. Senhor, já orei 3 vezes aqui para o Senhor tirar esse espinho da carne. Que era alguém que incomodava ele. Eu creio assim. E aí o Senhor disse para ele, não, eu não vou tirar. Só para tu entender que eu sou suficiente para ti. A minha graça te basta. Então te satisfaça com a minha graça. Deixa o espinho aí doer, deixa o espinho cravar, deixa o espinho te incomodar. Mas lembra, a minha graça é suficiente para ti. Ponto. É difícil eu perdoar, mas eu vou perdoar. Por quê? Porque Jesus me perdoou. É difícil? É, mas eu vou perdoar. Me incomoda? Me incomoda, mas eu vou perdoar. Entendeu? Cada um de nós carrega uma cruz. Cada um de nós carrega uma cruz. Cada um de nós temos dificuldades que vamos ter que aprender a lidar quando crescermos ou quando nos convertermos. O próprio Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida do cristão, ela não é fácil. Ela é difícil. É por isso que não é todos que querem ser cristãos. Porque é uma vida difícil. Não difícil no sentido Não, é difícil em todos os sentidos. É difícil em todos os sentidos. Mas as promessas que tem no futuro são maiores do que as dificuldades que nós temos aqui. Certo? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Depois estão liberados, tem um cafezinho, tem água, tem um pãozinho de mel ali, tá bom? Nós estamos um pouco avançados no tempo. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, porque Tu é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra sempre nos mostra por onde devemos caminhar. Ajude-nos, ajude aqueles que ainda não tomaram a decisão por Ti a tomarem essa decisão. Ajude-nos, ó Deus, como fracos que somos, a depender totalmente de Ti. Nos abençoa, em nome de